Bom dia, pessoal, tudo bem? Nas nossas últimas aulas de Química Orgânica, a gente falou sobre a função orgânica dos ácidos carboxílicos, certo? A gente iniciou vendo como nós reconhecemos essa função. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como nomear essa função, certo? Então, na nossa última aula, a gente viu como você obter essa reação química, certo? Usando um aldeído, um álcool. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre sua identificação através do seu nome, tá? Então vamos lá. A gente viu que todo ácido carboxílico ele é uma reação que possui a função carboxila. A função carboxila é um carbono ligado a uma dupla O ligado a um OH, certo? Está presente, por exemplo, no vinagre. O vinagre, chamado de ácido acético, é também um ácido carboxílico, certo? Algumas gorduras também são ácidos carboxílicos, ácidos graxos também são ácidos carboxílicos, e aí nós temos essa função orgânica que é a carboxila que é a função orgânica que dá origem aos ácidos carboxílicos. Ela é uma função orgânica bem grande, certo? Você pode ver que ela tem dois grandes componentes, uma dupla O e uma hidroxila. Então ela recebe esse nome de carb, por causa do carbono, oxi, por causa do oxigênio, e ila, por causa da hidroxila, certo? Então, como é que a gente vai dar o nome de um ácido carboxílico? Não é muito diferente de como a gente dá o nome de outras substâncias, certo? A gente vai utilizar os mesmos conceitos dos hidrocarbonetos, a gente vai contar a quantidade de carbonos, a gente vai ver se tem ligação dupla, a gente vai ver se tem ramificação, certo? Então vai ser a mesma coisa da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Esse vai ter uma diferença em especial, tá? Pelo fato de que todo ácido, certo? Assim como a gente viu nos ácidos inorgânicos, todo ácido ele inicia com o nome ácido. Então, como é que a gente vai dar o nome desse? Esse aqui vai ser o ácido alguma coisa. Aí agora eu vou fazer a contagem normal, como eu faço com o hidrocarboneto. Olha, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então ele vai ser o ácido X, todas as ligações são simples, AN. E aí o que é que eu vou fazer para dizer que ele é um ácido carboxílico? Eu vou colocar o sufixo oico, certo? Então ele é o ácido hexanoico, tá? É bem simples, assim como todas as nomenclaturas orgânicas são bem simples. Você tendo entendido como funciona a nomenclatura do hidrocarboneto, de resto é muito tranquilo. Então esse é o ácido hexanoico, certo? Então vou deixar aí para vocês anotarem. Uma coisa que vocês podem se perguntar, professor, eu preciso identificar em qual carbono está a carboxila? Não, tá, gente? A carboxila sempre vai estar em um carbono das pontas. A gente falou sobre isso na última aula. Olha só, vou apagar. Quando você tem uma carboxila, você tem, olha, um carbono ligado a um outro carbono, ele está ligado a uma dupla O e a um OH. A função da carboxila, por si só, ela já tem 4 ligações, certo? Olha só, 1, 2, 3, 4. Se você tivesse esse carbono em um carbono do meio, um carbono que não fosse das pontas, além dessa ligação com o carbono para trás, ele também iria fazer uma ligação com o carbono para frente. Lembra que esse R significa radical, que é só mais um carbono, tá? Então ele teria que fazer uma ligação com o carbono para frente, o que iria fazer com que ele fizesse 5 ligações, e o carbono só pode fazer 4 ligações, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, olha só, uma hidroxila bem aqui, dupla O, uma carboxila, desculpa, bem aqui. Eu teria, olha, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4, 5 ligações, certo? E eu não posso ter um carbono que faz 5 ligações. Então, as minhas carboxilas sempre estarão nos carbonos da ponta. Ela pode estar no único carbono ou ela pode estar nos 2 carbonos
da ponta. E aí, professor, que diferença isso vai fazer? Vamos lá. Mesma coisa, vou contar o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um ácido carboxílico. Então, ácido octan, porque todas as ligações são simples. Normalmente seria octanoico, como a gente viu. Mas como ele tem duas funções, vai ser octandioico. Dioico. E aí a gente viu que consoante com consoante adiciona uma vogal. Então, ácido octanodioico. Eu preciso dizer em qual carbono tá? Não precisa, ele vai estar no primeiro e ele vai estar no último. Não tem como estar as duas, ó. Di porque tem duas carboxilas. Eu não posso ter as duas carboxilas no mesmo carbono. Então, como ela só fica nos carbonos das pontas, vai ser no primeiro e no último. Lembrando que tanto esse aqui pode ser o primeiro, quanto esse aqui pode ser o primeiro, porque essa molécula vai girar e vai ficar a mesma coisa. Agora, professor, e se ele tiver ramificação ou se ele tiver insaturação? São ligações duplas ou simples, ou triplas, desculpa. Vamos lá. Vamos tentar observar um que tenha uma ramificação. Uma ramificação para cá e uma ramificação para cá. Aí aqui é a hidroxila. A gente já aprendeu nas outras aulas de química orgânica que a contagem sempre vai ser da mais próxima da hidroxila. Se não tivesse a carboxila aqui, se não tivesse a função orgânica aqui, eu poderia contar tanto desse lado ou desse, observando qual ficariam os menores números para as ramificações. Mas nesse caso, como tem a função orgânica diferente, eu preciso começar a contar por ela. Então eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, por que é que o senhor está contando se não precisa identificar onde está a carboxila? Eu não preciso identificar onde está a carboxila, mas eu preciso identificar onde estão as ramificações. Então, esse aqui é o ácido. Ele tem um metil, olha só. Aqui no carbono 5 é um metil. Aqui no carbono 4 é um etil, tá? E aí o que é que acontece? Ordem alfabética. Então ele é um ácido, 4 etil, 5, tem que ter um tracinho, 5 metil, e como ele tem 8 carbonos, octanoico, tá? Veja que a regra para colocar a ramificação, o 4-etil, o 5-metil, é a mesma regra que a gente aprendeu lá nos hidrocarbonetos. O fato dele ser um ácido carboxílico não mudou a regra das ramificações. Professor, qual é a regra das ramificações? Olha quantos carbonos tem na ramificação. 1 carbono, met. 2 carbonos, et. Metil, etil. Então, ordem alfabética, o etil vem antes, porque a letra E vem antes da letra M. Então, 4-etil, 5-metil. O fato do etil estar no 4 e o metil no 5 teve alguma influência para ele vir antes? Não, não teve. Ele só veio antes por causa que o E vem antes do M na ordem alfabética, certo? E para finalizar, um exemplo com cadeia dupla. Dupla aqui, e aqui eu coloco ó, dupla OH. Veja que eu inverti, coloquei a dupla O para baixo, o OH para cima, mas isso não faz nenhuma diferença, tá? Continua sendo a carboxila normal. Vou contar a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer com 5, né? Porque com 6 a gente já fez um hoje. Pronto. 5 carbonos. O que é que vai ter aqui, ó? Ácido. 5 carbonos, pente. Vou fazer mais aqui para baixo. Pente. Tem uma ligação dupla no carbono 3 para o 4. Então, ácido pente 3 enoico. De novo, teve alguma alteração? Não teve. Aqui é um N, enoico. Não está aparecendo, mas é pronto. Não teve nenhuma alteração na regra. Essa regra aqui a gente já sabia, a gente já conhecia. Tem que dizer onde está a ligação dupla. Se for dupla, é em. Se for tripla, é in. Certo? Então, o que é que vai mudar aqui? Ácido antes do nome, oico no final. Então,
Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a nossa próxima aula.